acessório ele faz toda a relação sobre produção. Toda informação pertencente a uma produção de determinada linha, ele captura, armazena as informações para posteriormente serem comparadas. Por exemplo, ele tem duas características de informações que ele está armazenando aqui em relação à produção. Uma é sobre a relação da parada da linha. Por exemplo, nessa coluna que eu estou dando foco aqui, tentando dar o foco, ela registra o momento que a linha parou e o momento que a linha retorna, correto? Ele está fazendo uma contagem aqui, como a linha parou, tinha acabado de parar, ela vai fazer uma certa contagem e vai registrar o motivo, a volta, ou seja, relatório de parada, a hora que parou e a hora que retornou, cabendo ao operador somente armazenar a informação por que parou. Por exemplo, eu vou fazer dar uma pausa no vídeo e vou lançar. Máquina quebrada. Quebra. Aqui eu estou digitando no tablet, por isso que está essa confusão. Então, lancei a informação. Essa informação que foi lançada, ela vai ser registrada em um arquivo que para posteriormente ser consultada pelo supervisor ou coordenador da linha. No lado direito aqui, você dá para ver aqui, ele armazena por hora a produção, por hora, por minuto, quem vai dizer a necessidade da linha. Aqui eu estou armazenando por hora. Ele armazena a hora, a produção naquele momento e a produção atualizada naquele momento e da utilização da linha, ou seja, a eficiência da linha naquela hora. Como aqui iniciou agora, ele vai dar por hora o mesmo valor, porque ele não tem outro valor para comparar. Eu iniciei o programa agora, porém a linha já estava sendo contada. Aqui em cima ele dá a eficiência total, ou seja, a eficiência da linha almejada a produzir por dia. Por exemplo, ela teria que produzir 1 milhão de pares por dia. Essa, se fosse no caso, não é 1 milhão aqui no caso está na receita 3, seria intermédio entre 300 mil pares por dia. Ela já está batendo 55% da sua eficiência diária, tirando a eficiência de utilização local, ou seja, a utilização por hora. Aí a cada hora ela vai armazenando a hora, a produção, subtraindo o valor e dando a produção local. Ele pega as informações e por hora vai armazenando. Ele dá esse valor aqui atualizado, um gráfico atualizado, deixa eu pegar o foco. Então, a cada hora que ele vai armazenando no gráfico também. Atualizado, ou seja, ele vai modificando a sua estrutura a cada minuto. Ou seja, a produção vai rodando e ele vai atualizando online. Ou seja, você quer saber se naquele momento exato a produção está variando ou está produzindo, ou o motivo que parou, a velocidade da linha, ele dá atualizado. Aqui também tem informações como velocidade de linha, ele está calculando a velocidade que a máquina está liberando os produtos. Por exemplo, se ela está passando 300 pares por minuto, ela vai calcular e dá. Por exemplo, aqui ele está dando 30.240 produtos por hora. Ou seja, a máquina está trabalhando na velocidade de 30.240 produtos por hora. Em cima desses cálculos, ela vai dar a utilização e eficiência da linha. Eu vou ver se eu consigo aqui, porque no tablet então é mais difícil. Mas a função dele é a mesma coisa no desktop. Vou selecionar a receita, outra receita. Ver se eu consigo clicar aqui. Aí, consegui. Você viu que variou a eficiência no gráfico. A utilização, e também variou a eficiência total, ou seja, porque a receita 1 do produto, por exemplo, fosse um produto que a sua produção é bem maior do que o produto 3 diária, aí a eficiência total calculada no montante, naquele valor, daria de 94%. Compreende, né? Todas essas informações são gerenciáveis, ou seja, após você tratar, visualizar, você consegue armazenar essas informações para posteriormente você conseguir ter um rendimento de como foi a sua produção. Praticamente todo o rendimento você vai ter atualizados, quase que dificilmente é inviolável, né?
sobre sua produção. Aqui embaixo ele tem algumas informações sobre o arquivo que está sendo armazenado. Ele gera alguns arquivos, eu vou demonstrar agora, em que eles estão, ou seja, nesses arquivos ele tem toda a informação sobre sua produção. Aqui são os arquivos que estão salvos, ou seja, se você salvar esse arquivo, ele vai modificar, como eu vou demonstrar, e vai demonstrar outro arquivo, o que ele vai estar sendo salvo atual. Não sei se deu para compreender, mas eu vou fazer um exemplo para vocês compreenderem. Por exemplo, parada comentada. E a parada é o arquivo que armazena esta parada em que o operador comentou o motivo e o retorno da parada, e o número e a data. No arquivo vai gerar a hora e os minutos também. Porém aqui eu só armazeno como uma diária, ela deixa visual somente a data e o número, que é mais importante. Aqui em cima ela tem alguns botões de zerar a máquina, zerar a produção, zerar acúmulo de parada, salvar o arquivo. Por exemplo, se eu clicar nesse botão, não vou clicar agora, eu vou mostrar o arquivo que eles estão salvos. Por exemplo, ele gera esses três tipos de arquivos: dados gerais, que é tudo pertencente à produção junto. Aí já vem duas divisões: dados de produção, que são aqueles arquivos que eu demonstrei que são de produção por hora, e dados de parada comentada, que são os arquivos responsáveis pela parada que o operador lançou. Eu vou abrir um aqui, vocês vão ver a informação. Eu abri os dados gerais, o arquivo que ele pega toda a informação sobre a produção. Então, ele armazenou aqui para uma posterior consulta a informação que estava lá de relatório de produção, a hora que deu, o tanto que produziu naquela hora e a utilização da linha em percentual. Claro que esse valor está absurdo, porque eu iniciei o programa em que a produção já estava decorrente. Toda a informação, tá vendo? Utilização, eficiência. No outro ele vai armazenar as informações sobre a parada, o motivo, aqui, o motivo que eu lancei, e a utilização da linha também. O valor está exorbitante, porque ele não está correto, porque eu iniciei o programa, não informei. Vou fechar o arquivo e vou demonstrar o outro arquivo, o de parada comentada, que é de responsabilidade do operador da máquina. Então aqui está o arquivo de parada da máquina. Deixa eu fazer uma sombra lá. Parada comentada, ou seja, é o arquivo que vai armazenar toda a informação gerada, que é gerenciada pelo operador. A hora que o produto parou, a hora que vai retornar, o motivo que é lançado pelo operador e a utilização. Então cada momento que ele for lançando, vai armazenando esse arquivo. Ou seja, se ele desligar o programa, vai apagar? Não. Ele fica armazenado toda a informação. Aí assim que ele reiniciar de novo o programa por uma falta de energia, ou ele desligou sem querer, a informação vai estar lá. Então não há como ele fugir das responsabilidades que foram cabíveis a ele. Agora eu vou mostrar o outro arquivo, que é separado de produção. Então, essas informações são dados de produção. É uma informação separada em que ele armazena somente a lista de produção. A produção horária que é programada. Ele armazena então a produção, a hora da produção, a produção daquele momento, a produção total, a utilização, ou seja, a produção naquela hora, e a produção, deixa eu maximizar aqui, pronto, e a eficiência do dia, da linha no dia. É porque não dá, deixa eu ver se consigo dar um foco, dar uma parada aqui para vocês. Olha lá, ele ainda dá a eficiência total, o que é programado ao dia. Aí você consegue ver, o gestor consegue gerenciar, ou seja, os motivos que está levando a linha não bater eficiência, se é um motivo operacional, se é um motivo de manutenção. Ele consegue ter gerenciamento total da linha, consegue ver a produção, consegue ver os motivos por que não deu a meta, consegue ver também os horários, os turnos que são mais eficientes, os operadores, os supervisores que conseguem bater a meta. Entendeu? Essas características pertencentes à produção no chão de fábrica. Então eu vou retornar aqui para o programa e demonstrar só mais algumas coisas até finalizar o vídeo. Então, aqueles arquivos, se você for analisar, eu vou fazer um exemplo aqui, ó. Eu vou em salvar arquivo. Salvar.
Salvar arquivo. Se você analisar, ele estava em 0, agora ele passou para 1, ou seja, ele salvou aquele arquivo para uma posterior consulta e gerou outro arquivo. Esse outro arquivo é o que está sendo salvo atualmente. Eu vou entrar na pasta e você vai ver que criou um outro arquivo e aqueles ficaram salvos. Então, para uma posterior consulta. Tudo é pertencente à produção, sem nenhuma perda de informação. Ok, aí. Então, se você analisar, ele tem alguns tipos de arquivos em que tem arquivos dados gerais, por exemplo, 0, que é o primeiro arquivo, e dados gerais 1. Aí ele armazena ainda a hora que foi gerado aquele arquivo e a hora do próximo arquivo e os minutos. Então você quer saber qual foi a produção daquele dia naquela hora. Ele vai ficar armazenado a hora, que está correspondente ao H, 12 horas e 58 minutos, na data de 5/1/2016. Aí é só você ir lá e consultar, abrir o arquivo, que você vai ter as informações pertencentes. Eu vou abrir aqui o arquivo 1. Lá, abrir, ele deu as informações pertencentes naquele momento, sendo como se fosse um banco de dados, não online, mas um banco de dados local, que a pessoa fica local só naquela máquina. Lembrando que ele é usual tanto em desktop como em PC, notebook, e eu estou usando aqui em tablet para demonstrar. O módulo é esse daqui, ó, um dos módulos. Ele é sem fio, fica a distância de cerca de 1000 metros do chão de fábrica da máquina, onde é conectado o CLP, e aqui é o controlador que eu desenvolvi. Ele está protegido por resina, porque aqui no ambiente é um pouco agressivo. Se não fosse isso, eu acredito que não resistia. E é isso aí, galera. Qualquer coisa dá um joinha, qualquer coisa entra em contato no meu e-mail, se querer mais informações.